Olá galerinha, aqui professor Thiago e a nossa aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa. A tirania precisa ser combatida. Galerinha, qual é a importância da Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa vai direcionar os primeiros passos em direção à democracia. Qual é a importância da democracia nos nossos dias, como bem representa essa imagem aqui escolhida aleatoriamente na internet? Galerinha, a palavra democracia, o termo democracia que eu estou circundando aqui, democratia, cracia é governo, demo é povo, governo do povo e para o povo. Galerinha, pensem assim, na turma de vocês têm um representante, vocês têm um líder. Esse líder é a voz ativa de vocês. Pensem que vocês venceram uma gincana no ano de 2020 e vocês têm direito a um passeio de final de ano. Dentre esse passeio, 3 alternativas lhes são ofertadas. E o líder tem a vontade de ir para um determinado lugar. Mas todos os demais pertencentes à turma, todos os demais alunos da turma, querem ir para um outro lugar. Só que o líder, de forma autoritária, decide e opta por ir para o lugar que ele bem escolhe, em contraposição à vontade de todos os demais alunos da turma. Isso funciona em uma ditadura, isso funciona em uma forma de governo autoritário absolutista, onde a vontade do líder é incontestável. Galerinha, na democracia funciona de forma diferente. Na democracia, o líder da turma teria que lançar uma votação e o destino, o lugar que tivesse o maior número de votantes, seria escolhido como local de vocês fazerem a viagem e o passeio de final de ano. Conseguem compreender essa diferença entre democracia e absolutismo? Isso é o que nós vamos ver na Inglaterra. A Revolução Inglesa vai dar os primeiros passos em direção à democracia. Só mencionando mais uma vez, para grifar bem com vocês, na democracia não prevalece a vontade individualmente. Na democracia prevalece a vontade da maioria. Galerinha, a Inglaterra. Qual é o sistema político que existe hoje na Inglaterra? Na Inglaterra existe uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia parlamentar. Ainda existe lá até hoje na Inglaterra a rainha com sua coroa aqui representando a monarquia, só que ela divide o poder dela com o primeiro-ministro, representante do parlamento inglês, que na atualidade é o Boris Johnson. Galerinha, essa rainha Elizabeth II, ela se encontra com 94 anos de idade, quase um século de vida. Ela já passou aqui pelo período do nazismo, já passou pelo período das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki e está enfrentando um grande conflito na atualidade, que é a sua batalha contra o coronavírus, por ela se encontrar no grupo de risco. Tá certo, galerinha? Vamos só fazer uma analogia aqui, uma comparação entre a forma de governo no Brasil e a forma de governo na Inglaterra. No Brasil nós temos uma república presidencialista. Existe na república a separação entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, só que o executivo é exercido único e exclusivamente pelo presidente da república. Aqui na Inglaterra, como é uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia parlamentar, eles têm o parlamentarismo como forma de governo. No parlamentarismo, o poder executivo ele é subdividido entre a rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro, que na atualidade é o Boris Johnson. Mas foi um século de muitas lutas para que eles conseguissem abolir o absolutismo e substituir por uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia parlamentar. A monarquia parlamentar, galerinha, ela surge lá no século XVII, na Revolução Inglesa, fazendo com que o parlamento, representado por seu primeiro-ministro, viesse a contrabalançar o poder que até então era supremo nas mãos do rei absolutista. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha no processo com uma tentativa de tentar esclarecer melhor isso daqui. A Revolução Inglesa, então, pessoal. A Revolução Inglesa, o nome Revolução Inglesa, o conceito Revolução Inglesa, ele não faz menção, ele não significa um só evento. Não aconteceu em um dia a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa aconteceu ao longo de décadas
no século XVII na Inglaterra. Então, Revolução Inglesa significa uma série de eventos. Galerinha, a Revolução Inglesa é uma luta travada pelo parlamento, como representa essa imagem aqui, contra um rei absolutista. Esse rei absolutista aqui no século XVII, ele é descendente da dinastia Stuart e começa o século XVII ali com o rei Jaime I e depois com o rei Carlos I. Galerinha, esse rei absolutista, ele trava uma série de conflitos aqui no século XVII contra o parlamento, e esse parlamento ele é majoritariamente composto pela burguesia e pela nobreza rural, chamada aqui na Inglaterra de a gentry, a nobreza rural inglesa. Tá certo, galerinha? Como é que vai funcionar esse esquema aqui? Mesmo no período do governo de Jaime I e depois do seu irmão Carlos I, eles são reis absolutistas, mas já é um pouquinho diferente do caso francês. Aqui no caso da Inglaterra já existe um parlamento mesmo dentro do absolutismo, que de tempos em tempos esse parlamento é convocado para aprovar ou não as novas medidas a respeito de coleta de impostos que o rei está estabelecendo dentro da Inglaterra. O que vai acontecer aqui é o seguinte, galerinha. No século XVII, na primeira metade do século XVII, o rei Jaime I vai convocar o parlamento para tentar aumentar impostos. O parlamento vai dizer que não é para aumentar os impostos e vai confeccionar um documento conhecido como a Petição de Direitos, que o rei tem que assinar reafirmando o seu compromisso de respeito com as decisões tomadas pelo parlamento. O rei Jaime I vai assinar a petição de direitos, mas logo em seguida vai demonstrar total interesse em cumprir com esse documento da petição de direito que ele mesmo assinou. Galera, qual é o panorama político e religioso da Inglaterra no contexto da Revolução Inglesa? Ainda no século XVI, o rei da Inglaterra ele criou uma religião própria para a Inglaterra, que é o chamado anglicanismo. Galerinha, no século XVI, o rei da Inglaterra ele rompeu com o Papa, ele rompeu com a Igreja Católica. A Igreja Católica era aquela instituição que exercia o seu poder em uma série de reinos europeus. E aqui na Inglaterra, no século XVI, por motivos próprios, o rei da Inglaterra criou o anglicanismo, rompendo com o poder papal da Igreja Católica. Dessa forma, a Igreja Católica não mandava mais nada dentro da Inglaterra. Quem mandava era o rei. Ele designava, ele nomeava quem seriam os bispos, arcebispos, toda aquela nomenclatura eclesiástica era o próprio rei da Inglaterra dentro da religião anglicana quem nomeava. E ele também confiscou todas as propriedades rurais, todos os feudos que a Igreja Católica tinha dentro da Inglaterra, o rei confiscou para o reino de Inglaterra. Tá certo, galerinha? Então aqui, nas primeiras décadas do século XVII, do século dos anos 1600, das décadas dos anos 1600, a Inglaterra, que também é conhecida, como mostra esse mapa aqui, como Reino Unido, formada por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, aqui no século XVII, o rei Jaime I ele começou a empreender uma série de incursões contra uma região aqui na Irlanda do Norte, predominantemente habitada por pessoas católicas. Esse rei começou a travar uma série de investidas aqui, onde se iniciou uma série de conflitos entre anglicanos e católicos. Galerinha, essa resistência católica fez com que o rei Jaime I convocasse o parlamento para estabelecer o aumento de impostos, porque ele precisava de mais recursos para financiar as suas expedições militares aqui contra essa região ao norte da Irlanda do Norte. O parlamento vai negar esse aumento de impostos, o rei Jaime I vai dissolver o parlamento. Essa Revolução Inglesa, galerinha, ela vai ser uma série de vezes que o parlamento vai ser dissolvido, vai ser novamente composto, vai ser dissolvido e assim por aí afora. Vai ficar sempre nessas idas e voltas. O rei posterior a Jaime I, seu irmão Carlos I, também vai tentar no período do seu reinado
convocar o parlamento para aumentar impostos, o parlamento vai dizer que não quer aumentar os impostos, e ele dessa vez, além de dissolver o parlamento, em 1642, ele vai ordenar com que os seus soldados invadam o parlamento e venha a prender os principais líderes do parlamento. Galerinha, esse ato do rei Carlos I jogou a Inglaterra em uma guerra civil que durou 7 anos, que perdurou entre 1642 a 1649. Essa guerra civil, de um lado, vai ter o rei Carlos I e os seus partidários. Quem são os partidários do rei Carlos I? É aquela nobreza cavaleiresca que tem cargos administrativos no governo de Carlos I e também a alta burguesia. Lembrem-se que no regime absolutista, a alta burguesia tem aquela série de privilégios, ela desfruta daquela série de concessões, aqueles monopólios comerciais, que o rei absolutista escolhe aqueles burgueses mais próximos seu para destinar monopólios de comércio de determinados produtos que dão bastante lucro. Então os partidários de Carlos I aqui na Guerra Civil é a nobreza cavaleiresca e a alta burguesia. E vai ser contra a guerra do rei contra o parlamento. O parlamento é formado pelaquela pequena burguesia e mais a gentry, que é aquela nobreza rural. Após 7 anos de um sangrento conflito, galerinha, o parlamento vai vencer e o líder do parlamento, o Oliver Cromwell, vai ascender ao poder, abolindo a monarquia na Inglaterra e instituindo uma república, a chamada República de Cromwell ou República Puritana. Porque é o seguinte, lembram aqui que o rei da Inglaterra criou o anglicanismo? Ele não perseguiu somente os católicos, ele perseguiu também todos aqueles que eram protestantes. E o parlamento é formado majoritariamente por uma parte da burguesia, e essa burguesia é calvinista, ela é protestante, e então essa República de Cromwell também é conhecida como a República Puritana. Tá certo, galerinha? Esse Oliver Cromwell vai acabar com a monarquia nesse período de governo dele aqui, de 49 até 58, e ele, de uma forma bem paradoxal, ele lutou contra a tirania do rei absolutista, que queria que a sua vontade prevalecesse contra o parlamento, e depois de um certo tempo, o próprio Oliver Cromwell, não com a denominação de rei, mas com a denominação de ditador, ele vai novamente dissolver o parlamento e vai se auto-intitular ditador perpétuo da República da Inglaterra. Bem paradoxal, ele combateu o autoritarismo e se torna um baita de um autoritário. Com o passar do tempo, o próprio parlamento vai repudiar o Oliver Cromwell e vai autorizar a restauração da dinastia de Stuart. Aquele rei lá, o Carlos I, ali na Revolução Inglesa, ele em 1649 ele vai ser decapitado, ele vai ser condenado à morte pelo parlamento. Aí aqui, quando termina a República de Cromwell, acontece a restauração Stuart da dinastia e o rei Carlos II, filho do Carlos I, vai ascender ao trono novamente como um rei absolutista, como expressa essa imagem meramente ilustrativa, porque a bandeira aqui de trás é uma bandeira dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a Inglaterra, ou seja, tem tudo a ver com a Inglaterra, porque foi uma colônia da Inglaterra, mas é só para mostrar essa cara de perverso, aqui de mal, de autoritário, desse rei absolutista com a restauração Stuart. O Jaime II, seu sucessor, também vai continuar com o absolutismo, até que no ano de 1688, o parlamento já repudiando a dinastia de Stuart, eles vão lançar um convite para o rei Guilherme de Orange, o rei da Inglaterra, se tornar rei, o rei da Holanda se tornar rei da Inglaterra também. Esse Guilherme de Orange ele vai ser proclamado rei da Inglaterra como Guilherme III, e no ano de 1688, o ano da Revolução Gloriosa, ou seja, Revolução sem derramamento de sangue, esse Guilherme III ele vai assinar um documento conhecido como a Bill of Rights, ou seja, a Declaração de Direito. Ele vai se comprometer
a nunca mais dissolver o parlamento e sempre acatar as decisões do parlamento na Inglaterra. Aqui, galerinha, a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional, enterrando de vez o absolutismo dentro da Inglaterra. Tá certo, galerinha? Só finalizando aqui, o primeiro-ministro no contexto da Segunda Guerra Mundial da Inglaterra, o primeiro-ministro Winston Churchill, ele tem uma frase muito conhecida na história da humanidade, que é a seguinte: a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Tá certo, galerinha? A Revolução Inglesa, então, ela dá os primeiros passos em direção à democracia. Forte abraço a todos e paz no coraçãozinho de vocês.